Nós paramos então falando sobre as projeções, turma, dos elementos de fixação. Então, são essas projeções que irão ser fundidas e, através da fusão das projeções, nós temos então a solda realizada exatamente nas projeções. São elas que vão sofrer fusão e, depois de solidificado, ficarão unidas aos componentes que eles estarão soldando. Com isso, nós temos então um grande número de soldas pode ser feito em um único ciclo de soldagem. Menor sobreposição e menor espaçamento é possível, melhor aparência do lado sem a projeção. Então, depois que é soldado, você não vai ver essa projeção aqui, ó. Você vai ver só você vai ver só a parte que não tem a projeção. Essa parte mesmo você já não vai ver, porque ela já vai estar unida à chapa soldada. Opa! Menor desgaste do eletrodo. Óleo, ferrugem, graxa e revestimento são menos problemáticos que na soldagem por pontos, ou seja, a limpeza da peça é menos chata do que nas outras soldagens. A desvantagem é que requer uma operação adicional para formar a projeção. Em soldagem de múltiplas soldas, um controle preciso da altura de projeção e do alinhamento das pinças deve ser realizado, ou seja, a altura da projeção vai influenciar depois nas montagens subsequentes. A espessura de chapas é limitante, ou seja, eu não posso soldar isso em chapas com uma espessura muito grande ou muito pequena. Requer um equipamento com maior capacidade que a soldagem por pontos, essa é uma desvantagem. Então nós vamos ver aqui uma soldagem por pontos. Notem vocês, deixa eu ver se aqui, ó, o operador está colocando a peça e depois ele vai colocar uma porca, que a porca tem as saliências, a porca tem as projeções nas suas extremidades. E é nessas projeções nas extremidades que a gente vai ver saindo aqui uma fumacinha, que é exatamente a parte que foi fundida da porca. Infelizmente não deu para ver, mas vamos ver se agora vai. Notem que saiu exatamente aqui, ó. Agora ficou mais nítido de ver. Vocês vão ver aqui, ó, aqui e aqui vai haver uma mudança de cor, que é exatamente a fusão das projeções. Olha lá, aqui, aqui e aqui. Fusão das projeções. Então notem que para se colocar a porca no lugar correto, eu posso ter aqui um pino piloto que vai servir de guia. Então a localização da porca vai sair sempre no mesmo lugar. Aqui a gente consegue enxergar as saliências ou projeções da porca, tá vendo? Ela não assenta inteira na peça, não assenta por causa dessa essa projeção aí, ó. Agora acho que ficou mais fácil de ver.
Volta para cá. Bom, era isso. Aqui a gente está vendo uma máquina de solda por resistência. Aqui nós temos várias máquinas de solda por resistência. Aqui, ó, nós temos uma mesa que pode subir e essa parte. Vamos voltar aqui que ficou muito corrido. Aqui é uma mesa de regulagem que eu posso subir. Isso aqui vai descer para fazer a pressão. Nós temos uma botoeira bimanual, ó, que é justamente para o operador manter a mão fora da zona de pressão. Aqui nós temos um cilindro hidráulico que fornece a pressão aplicada na peça. Pode ser equipado também com uma cortina de luz laser que protege o operador da região da solda. E aí eu posso ter aí, ó, as porcas por projeção e duas peças soldando ao mesmo tempo. Posicionadores que vão me garantir a correta posição das porcas em relação aos componentes. Uma outra soldagem também soldagem por resistência, é chamado de soldagem por centelhamento. Essa soldagem por centelhamento é uma soldagem de topo, não é uma soldagem em ângulo, é uma soldagem em topo, e isso faz com que eu precise ter o contato entre as duas peças. Então nós temos aqui o contato, o centelhamento e a união, a pressão. Esse vai vir para cá e esse para cá, fazendo então a união das peças. Na soldagem de topo, a união é produzida em toda a área de contato e as duas partes são pressionadas uma contra a outra até que o calor gerado pela corrente ou pela resistência da corrente seja o suficiente para fusão localizada e para união entre as duas partes. Então nós temos aqui A, B, C e D. A é a primeira etapa, B, C e D. A, aqui as duas partes irão sofrer uma pressão aqui. B, as duas partes são avançadas para a união. C, vai passar uma corrente elétrica aqui, ó, aquecimento. E o D aqui, nós estamos vendo a solda já feita. Então, fixação das partes, conexão e aplicação da tensão. Pelo contato, o aquecimento vai acontecer pela resistência da passagem à corrente elétrica. Causa então um rápido aquecimento e essa explosão do metal é visível, e isso é até um tanto quanto perigoso e inseguro para o operador. E aí nós temos a aplicação das forças para a união das partes. Dá para a gente ver como funciona aqui. Notem que no início, vou baixar aqui. No início eu tenho aqui a fixação dos componentes. E depois esses dois eletrodos aqui, eles vão avançar um de encontro ao outro, possibilitando então a união e fusão dos dois materiais, constituindo então o cordão de solda. Isso é chamado de solda por centelhamento. Vai passar uma corrente elétrica aqui e vai ficar centelhando justamente pela resistência à corrente elétrica.
mostrar isso. Agora o processo começou mesmo, ó. O centelhamento. E aí, aqui dá pra gente ver, então, a fusão localizada. E, obviamente, o cordão de solda, depois de resfriado, uniu as duas partes aqui. Isso é chamado de solda por centelhamento. As vantagens é que pode soldar qualquer tipo de forma de seção, principalmente quando são similares. A preparação da superfície não é tão crítica, a não ser para peças muito grandes, que vai precisar fazer um malabarismo para que essas peças possam entrar aqui, para você possa ter acesso aqui. E pode soldar anéis, que são peças circulares aqui, ó. As desvantagens é que produz uma sobrecarga na rede, perigo de incêndio com essas fagulhas liberadas pelo processo, requer um equipamento especial para remover a rebarba que é formada depois da solda, e dificuldades de alinhamento com as peças. Então eu posso ter essas mesas que seguram, que comportam as peças, os componentes, eu posso ter um desalinhamento e aí a solda vai ficar desalinhada. Então isso é uma das principais preocupações aí na regulagem das máquinas, e requer mesma área de seção para as partes a serem soldadas. Então, fazendo aí uma revisãozinha de todos os processos de resistência que a gente já viu aqui, não necessita de material de adição, então não tem aquela vareta adicionando o material, chamado de solda autógena, facilmente mecanizada e automatizada, ou seja, se precisar colocar estas soldas feitas por um robô, é fácil de se automatizar o processo. Possui uma boa repetibilidade e confiabilidade em relação à qualidade de solda. É um processo rápido, altas taxas de produção, então em linhas de produção são super utilizadas. O trabalho é dito um trabalho mais limpo, exclusão da influência do ar sobre as peças aquecidas, não precisando então de proteção, igual a gente tem aquela proteção gasosa, proteção por fluxo, por exemplo. Requer uma pequena qualificação do operador, que nesse caso não é chamado de soldador, é chamado de operador de soldagem. Porém, existem limitações em relação ao investimento e a baixa portabilidade dos equipamentos, ou seja, são equipamentos meio grandes que você não consegue levá-los para baixo e para cima para fazer reparos de solda, por exemplo. Limitado a juntas sobrepostas na maioria dos processos, e limitado à espessura máxima da chapa ou dimensão do perfil a soldar. Então nós temos a máquina que é portátil, então pode ver que ela não solda chapas com uma espessura muito grande. Nós temos os equipamentos comerciais de solda a ponto aqui, por exemplo, tá vendo? Acionamento com o pé, eletrodo superior e inferior, sistema de refrigeração. E aqui as soldas, a pinça que faz as soldas por pontos, as soldas que a gente vê lá na coluna, na porta dos carros nossos. Então era basicamente isso, turma. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Perdi tudo aqui, mas tudo bem. Tem um exercício para vocês fazerem, para enviar lá naquele e-mail, dentro do prazo de uma semana. E essa foi a videoaula da disciplina, então, Projetos de Fabricação 2. E hoje a gente viu, então, a soldagem por resistência. Beleza, turma? Qualquer dúvida, tamo junto. É só mandarem no e-mail e no WhatsApp também. Aquele abraço.